Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje aqui nesse vídeo nós iremos falar sobre algumas maneiras de nós se expressarmos sobre a Bíblia, algumas coisas que nós falamos, porém não é a maneira correta de se expressar, né? Talvez quem nunca ouviu falar, ou você, a pessoa dizer, seja num culto ou em um vídeo, a palavra Velho Testamento, um exemplo, e outras palavras que você vai ouvir aqui nesse vídeo. Desde já eu agradeço a você pela sua passagem aqui nesse canal, que você possa participar deste vídeo, seja curtindo, seja se inscrevendo, para que esse trabalho possa crescer, que você possa crescer também na graça, no conhecimento, que eu também possa crescer juntamente contigo na graça e no conhecimento de Cristo. Então, talvez você deve ter ouvido muito falar por aí a palavra, por exemplo, Velho Testamento. Alguém que vai fazer uma leitura ou vai fazer uma pronúncia e falar, por exemplo, vamos para o Velho Testamento, digamos assim. Na realidade, a pronúncia não é bem assim, não é a maneira mais correta de se referir ao Testamento, e sim ao Antigo Testamento. Por quê? Porque velho é uma coisa como se desse a entender que é ultrapassada, é uma coisa como se fosse menos valorosa, digamos assim. Lógico que até hoje, por exemplo, as pessoas, a palavra velho já não se encaixa muito bem nas pessoas de mais idade, tanto que hoje o correto é você dizer que a pessoa é idoso e não velho, digamos assim. Eu sei que nós temos o costume de, já ouvimos muito essa palavra, até hoje ouvimos, mas o correto é, quando se referirmos ao Antigo Testamento, é não falar velho, mas sim antigo, porque ele é antigo porque tem muitos anos de estrada. Mas se for velho, pode-se dar a entender que ele é ultrapassado e que não é. Outra coisa também que nos chama a atenção é que às vezes de maneira muito sutil as pessoas falam, mas a gente às vezes não percebe, até pelo vício de linguagem. A gente falar acerca dos evangelhos, se referindo como se o evangelho pertencesse àquele que a escreveu. Por exemplo, nós se referimos, vamos ler o evangelho de Mateus, ou então o evangelho de Lucas, o evangelho de João, o evangelho de Marcos, e fica como se desse a entender que o evangelho fosse daquele autor, daquele escritor. Mas na verdade o correto seria se referirmos vamos ler o evangelho segundo escreveu Marcos, ou João, ou Lucas. O evangelho é escrito, digamos assim. Então você pode falar dessa forma também. Vamos ler o evangelho escrito por João, vamos ler o evangelho escrito por Lucas, escrito por Marcos, porque quando se referimos escrito, porque ele traz uma narrativa, né, de uma história que ele presenciou ou alguém contou para ele. Mas quando você diz, vamos ler o evangelho de Lucas, João, Marcos, aí dá-se a entender como se pertencesse àquele escritor o evangelho. Mas quando você diz, vamos ler o evangelho segundo Lucas, dá a entender que realmente ele pegou a história ou trouxe uma história contada por alguém e a escreveu, transmitindo então aquela mensagem. Então, a partir de hoje, você vai aprender que quando você se referir ao Antigo Testamento, de preferência, ao invés de dizer velho, você diga antigo, que fica melhor e mais clássico. E também, quando se referir aos evangelhos, ao invés de dizer o evangelho de Lucas, de Marcos, de João, se referir ao evangelho segundo escreveu Lucas, segundo escreveu Marcos, João e Mateus, porque o evangelho, na verdade, ele é de Jesus Cristo. Outra pronúncia que às vezes costumamos ouvir de maneira errada é referente às epístolas. Sabemos que temos as epístolas de Paulo, que elas são direcionadas a um povo ou alguém especificamente, e as epístolas de Pedro e João, que são universais, e também a carta, a epístola aos Hebreus. Quando o pregador, por exemplo, ele manda você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios
Coríntios, capítulo tal, versículo tal. Perfeito, corretamente. Por que primeira? Porque ele está se referindo à carta. Então, essa carta foi direcionada a um povo, por isso é primeira a o povo de Coríntios, como foi direcionada. Então, é primeira a Coríntios, primeira Tessalonicenses, porque foi direcionada ao povo de Tesalônica. Primeira a Timóteo, foi uma carta direcionada a alguém, a Timóteo. Mas quando abrimos, por exemplo, as epístolas de Pedro e João, é onde muita gente erra. Às vezes você vai ouvir um pregador falar: abra em 1 João, 2 João, abra em 1 Pedro, 2 Pedro. Na verdade, a pronúncia está errada, porque a carta de Pedro, as cartas de Pedro e de João, elas não foram direcionadas a alguém em específico ou a um povo específico. Elas são epístolas universais direcionadas a todos. Eu peço, por exemplo, para você abrir para mim, abra em 1 de João, porque a epístola é de João e não é direcionada. Então, abra em 1 a Coríntios, que a foi direcionada a alguém. Quando eu falo abra em 1 de João, é porque ela não foi direcionada a ninguém, ela é de João, essa epístola. Abra em 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro. Abra em 2 de João, segunda epístola de João. Da mesma forma, quando partimos para o Antigo Testamento, às vezes nós temos o costume, talvez você deve ter ouvido também muito falar por aí, quando o pregador vai se referir ao Antigo Testamento. E aí, por exemplo, você talvez deve ter ouvido alguém falar e dizer: abra sua Bíblia em 1 Reis, em 1 Samuel, em 1 Crônicas, 2 Reis, 2 Crônicas, em 2 Samuel. Na verdade, a pronúncia aí está errada, porque nós já não estamos mais se referindo a carta no feminino, mas sim a livros no masculino. Ou seja, então, quando se referimos a Samuel, a Reis, a Crônicas, já não é mais mas sim são livros. Nós se referimos, então, dizendo: abra sua Bíblia em 2, porque é um livro, 2 Samuel, 2 Reis, 1 Crônicas, 1 Reis, 1 Samuel. Como é livro, eu não falo primeira, mas sim primeiro, porque é no masculino. A partir de hoje, carta, Novo Testamento, carta A. Quando eu venho para o Antigo Testamento, é primeiro. Então, você já sabe. Vamos ler primeiro livro dos Reis. Abra comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Em 1 de Pedro. 3 de João. Então, nesse breve vídeo, só para a gente poder conhecer um pouquinho e modificar um pouquinho de algumas pronúncias que nós falamos na Bíblia e que devemos corrigir, porque a Bíblia manda a gente crescer na graça e no conhecimento, porque essa é a vontade de Deus. Deus abençoe você e sua família nesse breve vídeo e que ele possa ser muito importante para você.